Em 1944, algumas semanas depois que as tropas aliadas invadiram as praias da Normandia e a fase final da Segunda Guerra Mundial começou, representantes de 44 países se reuniram em um hotel no nordeste dos Estados Unidos para a Conferência de Bretton Woods, um evento que moldaria o futuro econômico do mundo pós-guerra. Um dos resultados do Bretton Woods foi que o dólar americano oficialmente tornou-se a moeda de reserva mundial, ou seja, as outras moedas nacionais foram indexadas ao dólar, enquanto o dólar era lastreado no ouro. Desde então, o dólar tem sido a moeda de reserva global, sendo o principal meio de trocas e mecanismo de preços para comércio e dívida internacional, e a moeda nacional mais popular para nações e investidores alocarem seu patrimônio. O poder econômico e militar dos Estados Unidos tem mantido por muito tempo esse status quo, mas nos tempos de rápidas mudanças em que estamos vivendo, a hegemonia do dólar pode estar sob ameaça. Mas afinal, o domínio do dólar realmente está perto do fim? E o que nos espera caso isso ocorra no futuro? No início do século XX, o Reino Unido era a potência global dominante e a libra era a moeda de reserva global. No entanto, tudo isso mudou com a Primeira Guerra Mundial. Apesar do Reino Unido e seus aliados terem saído vitoriosos, o custo foi enorme. O Reino Unido e suas colônias perderam quase 900 mil homens e a economia ficou devastada, com a dívida do país subindo para 7 bilhões de libras após o fim da guerra, em 1918. Isso seria mais de 400 bilhões de dólares se fosse considerado o valor atual. O Reino Unido não chegou a ir à falência após a Primeira Guerra, mas sua economia foi muito prejudicada. Os Estados Unidos foram os verdadeiros vencedores dessa guerra, pois sua economia se manteve praticamente intacta e em uma posição privilegiada para tomar o lugar do Reino Unido como a maior potência global. Algumas décadas depois, a Europa voltou a sofrer enormes impactos devido à Segunda Guerra Mundial, só que desta vez de forma ainda mais devastadora. Ao final da Segunda Guerra, a Europa e grande parte da Ásia haviam sido destruídas e os Estados Unidos finalmente se estabeleceram como a maior potência mundial. Não só seus territórios e indústrias permaneceram intactos, mas foram os maiores responsáveis pelo financiamento da reconstrução dos países aliados. E grande parte da ajuda, durante a guerra, que os Estados Unidos forneceram aos seus aliados tinha sido paga em ouro, o que significa que o país passou a ter uma enorme reserva do metal. Com o fim da Segunda Guerra e com o início do Acordo de Bretton Woods, os anos seguintes foram definidos e moldados pelo domínio dos Estados Unidos. Nada foi capaz de desafiar o status do dólar, apesar da Guerra Fria e de outros conflitos em que os Estados Unidos estiveram envolvidos. No entanto, a suposta segurança do dólar sofreu um enorme golpe em agosto de 1971, quando o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, resolveu acabar com o padrão ouro. The strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy. And the American economy is by far the strongest in the world. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. Em resposta ao aumento da inflação, um comércio deficitário e os custos crescentes da Guerra do Vietnã, Nixon tirou o dólar do padrão ouro. Não era mais necessário que todo o dólar em circulação fosse lastreado por uma quantidade fixa de ouro. Dessa forma, o dólar só tinha valor porque os Estados Unidos disseram que sim, apoiado por sua posição internacional e poderio militar. Com o fato de que, a partir desse momento, o governo poderia efetivamente criar mais dólares quando quisesse, isso ajudou a alimentar décadas de crescimento, mas, por outro lado, as moedas nacionais ficaram muito mais vulneráveis à inflação e à desvalorização. Bem como o abandono de Nixon do padrão ouro, a década de 1970 também viu os Estados Unidos assinarem um acordo com a Arábia Saudita para que as vendas de petróleo fossem feitas em dólar. Para isso, os Estados Unidos concordaram em fornecer proteção militar para a Arábia Saudita e outros países do Golfo. Isso resultou na criação do petrodólar, tornando o dólar também a moeda de reserva para as transações de petróleo, o que efetivamente criou uma grande demanda por dólares, à medida que se tornou necessário que os países mantivessem reservas em dólares para que pudessem comprar petróleo. Isso consolidou ainda mais o dólar como moeda dominante no comércio internacional, fazendo com que muitos outros países começassem a ter dólares em suas reservas. Isso deu aos Estados Unidos uma enorme influência e uma vantagem significativa sobre a economia global. No entanto, esse domínio americano pode estar com os dias contados. The biggest issue is that there's more spending, and I would say there probably needs to be more spending than we have income.
And that's a problem. Governments run the same as your household or a business in that, with two exceptions. They can print money and they can tax, right? So then when you spend more than you earn, the question is, and they're going to spend more than they're going to earn, where are you going to get the money from? Are you going to get it from taxes? And if you get it from taxes, people fight because they don't want to give up their money. Or are you going to get it from printing the money? Como forma de contornar a situação que passamos nos últimos anos, o governo imprimiu dinheiro para ajudar empresas e indivíduos que foram afetados pela pandemia. Para muitas pessoas, essa injeção maciça de dinheiro na economia pode parecer boa à primeira vista, mas as consequências negativas só começam a fazer efeito depois de um tempo. Desde o início da pandemia, a oferta monetária dentro dos Estados Unidos aumentou em 6,3 trilhões. Isso equivale a um aumento mensal de 233 bilhões de dólares, um aumento diário de 7,7 bilhões de dólares e um aumento por hora de 324 milhões de dólares. Claramente, a impressão de dinheiro e a política monetária expansionista ficaram fora de controle nesses últimos anos, e agora as consequências desastrosas dessas políticas econômicas estão sendo sentidas. O aumento excessivo da oferta de dinheiro no mercado, sem um aumento da quantidade de bens e serviços disponíveis, como vimos nos últimos anos, invariavelmente leva à inflação, fazendo com que os preços desses bens e serviços subam, reduzindo assim o poder de compra da população, além de levar a uma desvalorização da moeda, o que afeta negativamente a economia a longo prazo. A inflação dos Estados Unidos chegou a um valor de 9,1% em junho de 2022, que é o valor mais alto dos últimos 40 anos. Como forma de contornar a inflação descontrolada e a desvalorização do dólar, o governo precisou aumentar as taxas de juros, com o objetivo de diminuir a demanda por empréstimos e reduzir o gasto excessivo. Quando os juros aumentam, os consumidores tendem a reduzir seus gastos, uma vez que os empréstimos ficam mais caros e menos atraentes. Com menos pessoas gastando, a demanda por bens e serviços diminui, reduzindo assim a inflação. Dessa forma, o Federal Reserve, que é uma entidade semelhante ao Banco Central do Brasil, aderiu a uma política bastante contracionista nos últimos anos, com um aumento agressivo da taxa de juros. Esse aumento de taxa de juros torna mais caro para os bancos conseguirem empréstimos do Banco Central. Isso acaba causando uma reação em cadeia em todo o sistema financeiro, levando a custos de empréstimos mais altos para indivíduos e empresas, o que pode desacelerar o crescimento econômico. Além disso, os bancos que têm uma quantidade significativa de dívida de curto prazo podem ser particularmente vulneráveis ao aumento das taxas de juros e podem enfrentar dificuldades financeiras se não conseguirem cumprir suas obrigações de dívidas, como o caso do Silicon Valley Bank, considerado o segundo maior colapso de um banco na história dos Estados Unidos. Além de toda essa crise interna que a economia dos Estados Unidos tem enfrentado nos últimos anos, o uso do dólar como uma arma política para atacar e punir seus adversários fez com que muitos países questionassem a segurança em ter suas reservas em dólar. Esses são apenas alguns dos fatores que fazem com que tanto a economia americana quanto o dólar vá perdendo aos poucos a confiança tanto de investidores quanto de outros países. Percebendo o enfraquecimento e a queda da confiança do dólar, muitos países estão vendo uma oportunidade para que consigam aos poucos reduzir a hegemonia e dominância do dólar na economia mundial, especialmente a China, que aos poucos tem aumentado cada vez mais sua influência global. Em resposta às sanções econômicas que os Estados Unidos aplicaram à Rússia após a invasão na Ucrânia, a China viu uma ótima oportunidade para fortalecer ainda mais sua parceria com a Rússia, reduzindo a dependência do dólar e, consequentemente, dos Estados Unidos. Desde a invasão da Ucrânia, as transações feitas com rublo russo e yuan chinês aumentaram em 80 vezes. E até mesmo o Brasil está estreitando suas relações com a China, onde o presidente Lula e o líder do Partido Comunista da China, Xi Jinping, assinaram cerca de 20 acordos bilaterais visando fortalecer as relações econômicas sino-brasileiras. 2 deles estreitam o relacionamento monetário entre os países, com a viabilização de transações comerciais de câmbio direto entre o real brasileiro e o yuan chinês. Além disso, a Arábia Saudita, que é o maior exportador de petróleo do mundo e possui 17% das reservas de petróleo do mundo, não tem estado muito satisfeito com sua relação com os Estados Unidos, especialmente após Joe Biden ter assumido a presidência do país. Isso fez com que o ministro das Finanças da Arábia Saudita, Mohammed Al-Jadaan, declarasse que o país está aberto para discutir a comercialização de petróleo em outras moedas que não o dólar americano. Enquanto isso, Xi Jinping tem se aproximado cada vez mais do futuro príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, e a Arábia Saudita já começa a considerar a possibilidade de aceitar o yuan chinês em vez do dólar nas vendas de petróleo, colocando em xeque o futuro do petrodólar. Enquanto muitos países têm procurado se afastar do dólar, sua dominância ainda é considerável no cenário global. Nos últimos 25 anos,
A porcentagem das reservas dos bancos centrais em dólar ao redor do mundo caiu de 71% para 59%. Isso mostra uma tendência de queda do domínio do dólar, mas ainda representa uma porcentagem considerável, o que nos leva a crer que caso essa mudança de hegemonia do dólar realmente ocorra, isso é algo que provavelmente levaria décadas, e mesmo assim é improvável que o dólar seja substituído inteiramente. O cenário mais provável é de uma divisão da influência global entre chineses e americanos, onde países vão adotar a moeda de acordo com a nação que esteja mais alinhada às suas políticas e interesses econômicos. Mas também existe uma opção que tem sido considerada por muitas pessoas, ganhando cada vez mais adeptos nos últimos anos. Uma moeda que não é controlada por qualquer nação ou entidade centralizada. Uma moeda que pode ser transferida fácil e rapidamente entre qualquer pessoa sem nenhum intermediário. Uma moeda que não pode ser confiscada e nem criada a partir do nada pelo Estado. A cada dia que passa, o Bitcoin tem se tornado uma alternativa cada vez mais atraente e uma forma de fugir da crescente influência autoritária e irresponsável do Estado sobre a economia das nações. E os próximos anos serão cruciais para definir o futuro da economia global.